Vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler alguns períodos deste capítulo que nós já lemos ele todo, domingo passado, e meditamos sobre este homem chamado Cornélio. E hoje é a segunda parte da nossa aula sobre a vida deste homem e o que Deus fez através dele. Primeiramente, vamos ler no capítulo 10, os versos de 1 a 4, que diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo de número 24, diz-nos assim: No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Agora, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós meditamos nesse texto domingo passado. Atos 10 é emblemático e ele nos ensina coisas maravilhosas. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, no capítulo 1, Jesus lhes faz uma promessa com uma ordem, ou uma ordem com uma promessa. A ordem era que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam então testemunhas da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Em Jerusalém, capital da Judéia, em toda a Judéia, que era a província, em Samaria, que era um local longínquo, tanto geograficamente como culturalmente, e até os confins da terra. E o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos passaram a falar em outras línguas. E o que é este falar em outras línguas? O texto ele é autoexplicativo, porque nos diz o capítulo 2 que pessoas que estavam em Jerusalém, de diversas localidades do mundo, ouviam no seu próprio idioma as maravilhas de Deus. Então este falar não é uma confusão, uma glossolalia confusa que ninguém entende nada. Era uma capacitação que Deus deu naquele instante, circunstancialmente, para que pessoas de diversas etnias ouvissem quem é Jesus.
Posto isso, Atos dos Apóstolos começa a desenvolver o avanço da pregação do Evangelho, o que o Senhor Deus está fazendo pelo ministério do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, e a pregação ela alcança Jerusalém ao ponto de aproximadamente 15 mil pessoas, podemos conjecturar, aderiram à fé cristã pelo poder do Espírito Santo atuando na vida daqueles homens simples. Depois de Jerusalém, a Judéia é alcançada. Depois disso, os diáconos instituídos pela igreja, dentre eles Estevão e especialmente Filipe, Filipe vai pregar até Samaria, e o Espírito do Senhor também atua na vida dos samaritanos, e aí chega o momento do evangelho ir para a borda, para a região das praias, para a região costeira, e chega até Cesareia. E nós estamos lendo exatamente este momento em que o evangelho chega nessa cidade. Cesareia vem do nome de César, foi instituído esse nome por Herodes, que era um homem dado aos favores romanos, e por uma cidade ter o nome de César, dá para vocês imaginarem o que acontecia naquela cidade. Era uma cidade que exalava ares romanos no território de Israel. E este exalar cultura romana, você deve entender que os romanos eles eram pagãos, adoravam um panteão de deuses, um Deus só não era suficiente, num dia eles tinham que se devotar a diversas entidades, que culturalmente era transmitido para qualquer romano. Os romanos, eles tinham uma prática de vida social, eles eram muito preocupados com a política, com a organização da urbis, da polis, da cidade, o conceito de governo republicano que nós temos advém da cultura deles, mas também eles deixaram grandes marcas na sociedade no que diz respeito à imoralidade, ao espírito aguerrido, ao orgulho, à opulência e tantas outras coisas. Cesareia era uma micro-Roma no espaço israelita. Posto isso, nós então entendemos o que está acontecendo. Um homem cujo nome é Cornélio, esse homem ele foi destinado para Cesareia, para um posto militar. Ele é um centurião romano. Um centurião significa que ele, na sua posição militar, ele tem o domínio, ele tem autoridade direta sobre 100 homens militares. Mas a Bíblia nos mostra algo que não temos explicação. E quando não temos explicação, a gente simplesmente abraça o que a Escritura está dizendo e ponto final. O texto bíblico nos diz que este homem, ele teve conhecimento do Deus verdadeiro. Ele deixou os ídolos. Ele deixou toda a idolatria que os romanos haviam legado sobre ele. E ele passou a invocar o nome do Deus da Bíblia, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. E qual é a biografia deste homem? Nós meditamos semana passada, mas é importante nós revisitarmos esse texto. Diz-nos no capítulo 10, no versículo 2, a biografia dele é essa. Quem era Cornélio? Ele era um homem piedoso. Piedade vem da palavra latina pio, e pio significa puro santo. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, a vida dele, a relação dele com Deus, ela se estendia pelos cômodos da sua casa? Não, pelos membros da sua família. E pelos seus servos, pelas pessoas que conjugavam com ele, que estavam ali jungidas com ele no dia a dia. Esta piedade, ela influenciou membros da sua família. E a palavra do Senhor também diz que temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. Esmola, gente, nós já falamos sobre isso, é socorrer a outrem com o recurso que Deus dá.
Ou seja, é uma pessoa que sabe diferenciar dinheiro de pessoas. E o texto nos diz, e de contínuo orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. Muitas pessoas pensam que pelos predicados apresentados aqui, isso já faz de qualquer pessoa um crente, mas não. A pessoa pode ser piedosa, pode se preocupar com o próximo, pode ser pessoa de altíssimos donativos. Todavia, mesmo essa pessoa dizendo que ela honra a Deus e que ela teme a Deus, ela precisa ouvir a pregação do Evangelho. Ela precisa ouvir a pregação do Evangelho. Em todos os lugares nós temos pessoas que advogam até por outras, dizendo, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que teme a Deus. Você fala de Deus perto dela, ela treme, ela chora, ela se comove, mas isso não quer dizer que ali houve salvação plena. A base bíblica está aqui. E meus irmãos, Deus conhece corações quebrantados. E aqui está um homem que o contato dele com os israelitas foi mais do que social. Ele se preocupou com a sua relação com Deus. É Deus movendo o coração dele. E ele então recebe o recado de Deus. Diz-nos a palavra que um anjo de Deus claramente foi observado por ele numa visão, cerca da hora 9. Isso quer dizer a hora em que os israelitas eles entravam no templo para oferecer sacrifícios, porque Cornélio era um homem romano e não tinha se convertido ao judaísmo segundo os rigores da lei judaica, ele não poderia adentrar o culto israelita no templo. Mas ele, no horário concomitante ao sacrifício do templo, ele buscava a Deus em casa. Neste horário, este anjo aparece para ele e a resposta de Deus vem para ele nos seguintes termos. Primeiro, o anjo cita o nome dele, Cornélio. Cornélio. Não é com outra pessoa da casa, é com ele. O anjo não bate a porta perguntando, quem tiver aí, saia porque eu tenho um recado da parte de Deus para falar. Não, o anjo vem da parte de Deus, diretamente do céu, do trono de Deus, trazer um recado para alguém dessa casa. E quem é? É Cornélio. Cita o nome, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, pela visão que ele está tendo, ele pergunta, que é, Senhor? Ele entende que este mensageiro vem da parte de Deus. E ele pergunta para o Senhor que vem a ser esta visão e esta presença. E a mensagem é essa: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Notem vocês, no versículo 7, que a segunda frase diz, chamou 2 de seus domésticos e um soldado o quê? Piedoso. Ele é um homem que influencia quem serve a ele. Ele é um homem cuja vida com Deus e piedade influencia quem ocupa o mesmo espaço que ele. Ele é um homem relevante, ele é um homem que influencia, ele é um homem que a sua relação com Deus toca quem está próximo a ele. E a mensagem é essa: Deus sabe seu nome, Deus sabe que você deseja servi-lo, e Deus manda que você chame a Pedro
que é testemunha ocular de tudo quanto Jesus fez e ensinou. E ele tem uma mensagem de Deus para entregar para você, Cornélio. O anjo não poderia ter dado o recado de tudo que Deus deseja que o homem saiba? Poderia. Mas Deus não deu este privilégio aos anjos. Deus deu este privilégio para a igreja, para mim e para você. Pregar o evangelho é um privilégio que não foi dado aos anjos, mas foi dado a mim e a você. Miríades de anjos gostariam de estar por todos os cantos do mundo falando do que eles viram na cruz do Calvário, Deus demonstrando o seu amor, mas este privilégio é dado a mim e a você. Logo, não pregar o evangelho causa uma grande indignação no céu. O silêncio é proposital. Não pregar o evangelho é um absurdo. Porque seres celestiais criados por Deus, que nós conhecemos como anjos, que viram desde o início a formação do homem, estes seres viram o descortinar de toda a história da humanidade, quando o homem caiu, quando o homem se rebelou contra Deus, quando ele virou as costas para Deus, com toda a história da humanidade, Deus amorosamente indo ao encontro do homem, resgatando-o para si, até o cume da revelação que é Cristo Jesus e o Calvário, a cruz de Cristo. Mas a pregação é um privilégio dado a nós. Posto isso, nós então entendemos a seriedade que há nessa declaração. Chame Pedro para ele pregar dentro da tua casa, Cornélio. Pedro está numa região da atual Tel Aviv, em Israel. Uma região que é ocupada por muitos universitários, gente do mundo todo vai para Israel para estudar ali, e é um dos pontos turísticos de Israel, Tel Aviv. Certa vez eu ministrava um estudo bíblico, e uma pessoa ficou tão empolgada com o estudo bíblico, com as informações que nós dávamos da geografia de Israel, que ela tirou as férias e foi para Israel. E ela disse para mim: pastor, nos próximos 15 dias eu não comparecerei ao estudo bíblico, porque eu vou visitar a Terra Santa. É um sonho que eu tenho. E passado o tempo, essa pessoa voltou ao estudo bíblico. Eu disse: e aí, como foi a viagem? Ela falou: foi maravilhosa, mas teve um momento que eu não contive o choro. Porque o guia turístico, que era judeu, nos levou até a região de Cesareia Marítima, a cidade de Cornélio, e quando nós chegamos lá, descemos do veículo, ele disse para todo mundo: chegamos em Cesareia. E o povo ficou com uma cara de interrogação. E ele disse: vocês deveriam dar graças a Deus por este lugar, porque foi aqui, neste lugar, que Deus deu a visão para um homem, que Pedro veio pregar na casa dele, e por causa da pregação nessa região costeira, o evangelho então saiu daqui deste porto e foi para o mundo todo. Como se deu isso? Nós precisamos entender que Atos dos Apóstolos nos conta como a igreja começou e como ela deve continuar. Atos dos Apóstolos nos fala que Deus age no tempo e na história. E que Deus envia anjos, mas Deus usa homens e mulheres para o seu propósito neste mundo. Deus usa pessoas comuns, em situações comuns, para o louvor da sua glória. Deus usa pessoas simples para o louvor da sua glória. Deus usa circunstâncias favoráveis ou não para o louvor da sua glória. E neste momento do mundo que a pandemia causa essa confusão, o que é certo, o que é errado, quem está com a razão, quem não está, o mundo clama por uma boa notícia. E não existe melhor notícia do que essa: Deus deseja tê-lo para sempre na sua presença. Quando nós nos deparamos com isso,
nós perguntamos: por que eu ainda não fui usado por Deus? Se um homem como Cornélio, que começou a engatinhar no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, ele passou a orar, Deus o respondeu, e então a casa dele foi alcançada, o que está acontecendo com a minha vida? Eu quero meditar com vocês em 4 princípios que esse texto nos mostra sobre conduzir a minha casa à presença de Deus e conduzir aqueles que estão próximos da minha casa a Deus. Meus irmãos, Deus conhece a nossa vida e Deus tem interesse na nossa vida e Deus também tem interesse em atuar no nosso endereço. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos mostra isso claramente. É incrível como em Atos dos Apóstolos Deus dá endereços de pessoas, como é o caso da conversão de Saulo de Tarso. Entra, pois, na cidade, disse Jesus para Ananias: Ananias, levanta-te, vá à casa de Judas, que mora na rua chamada Direita, e ali você encontrará a Saulo, que está orando. É um endereço. Aqui o texto está nos falando sobre um homem que tem um endereço, seu nome é Cornélio, ele mora em Cesareia, é um centurião romano. E depois o texto nos diz que Pedro estava orando no eirado, na casa de um homem chamado o quê? Simão, o curtidor, trabalhava curtindo couros. Profissão comum da época. Outro endereço. Sabe qual o endereço que está faltando aqui? O meu e o seu. O meu e o seu. Deus deseja usar você no seu endereço. Agora observemos o seguinte: quais são as lições e os predicados de um homem e de uma mulher que Deus usa? Em primeiro lugar, seja responsável com a tua espiritualidade. Seja responsável com a tua espiritualidade. E quando nós falamos sobre espiritualidade, não é esse termo esotérico que é utilizado hoje em dia. Espiritualidade bíblica diz respeito à minha comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é visitar, mas é viver na presença de Deus. O Senhor Deus, quando chamou Abraão, disse o quê? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí nós perguntamos, o que é andar na presença de Deus? A resposta é essa: andar na presença de Deus é ter consciência de que Deus está presente o tempo todo. E eu estou na presença dEle. Este é o conceito de presença de Deus, que é diferente do paganismo que muitas pessoas carregam ainda hoje, pensando que o endereço de Deus é um prédio chamado igreja. E que de vez em quando se vai até a presença de Deus. A presença de Deus, ela é presente o tempo todo e nós andamos com Deus. Vivemos na presença de Deus. Então, quando nós falamos sobre a vida espiritual e espiritualidade, não é um tema de práticas religiosas de uma igreja ou de um grupo religioso. É o conceito bíblico de andar com Deus. Seja você responsável por cultivar isso. Cultivar este ambiente de comunhão com Deus. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou num jardim no Éden. No Éden. A palavra Éden, ela vem do hebraico, um prefixo que significa lugar de delícias. E que delícias haviam ali? A comunhão com Deus. E Deus colocou o homem no jardim, no Éden, para o cultivar e para o guardar. Cultivar um jardim. Cultiva. Você zela por este lugar. Você zela por este ambiente. E o que é guardar? Guardar pelo valor que este elemento tem para Deus e para com você. E guardar do inimigo das nossas almas que fica em derredor tentando adentrar este jardim para nos tentar. Deus colocou o homem com essas duas responsabilidades e ele falhou. Logo, quando nós falamos sobre seja responsável com a tua espiritualidade, você deve se lembrar que você deve
cultivar e guardar o teu local de encontro com Deus, que é a tua vida. Que é a tua vida, seja responsável com a tua espiritualidade. Eu me lembro agora de um dito de um autor que eu gosto muito, eu recomendo para quem quiser ler, chamado Eugene Peterson. O autor da Bíblia A Mensagem, autor que eu digo porque ela é uma paráfrase. Ele era conhecedor, ele faleceu há pouco tempo atrás, dos idiomas originais, e ele fez uma versão bíblica para a linguagem contemporânea, a Bíblia A Mensagem. Mas ele disse, a espiritualidade do crente, ela não é uma junção do que eu quero com os meus textos favoritos da Bíblia. Eu achei ótima essa definição. Não é a junção daquilo que eu quero com os meus textos favoritos da Bíblia. A espiritualidade do crente é toda a Escritura e a oração em todo momento, sabendo que Deus se faz presente. Então, ser responsável com a nossa espiritualidade, olha só o que a palavra nos apresenta. Primeiramente, nos diz o versículo número 1, morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse primeiro tópico da nossa lição de hoje, é que Cornélio era um homem ocupado, gente. Um militar ocupado. Um militar ocupadíssimo em Cesareia. Mas o seu compromisso com Deus estava em primeiro lugar. Ele era centurião romano, mas o texto não diz quantas incursões militares ele participou, quais guerras ele participou e ganhou, quais batalhas ele fracassou. O texto nos diz de uma outra batalha que ele venceu, sendo militar, a batalha do sono e da preguiça espiritual. Porque nos diz que ele era um impiedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você precisa organizar sua agenda para uma vida de oração. Você precisa organizar sua vida pessoal, porque a dos outros a gente organiza muito fácil. A nossa vida, nós precisamos colocar em pauta nessa manhã, em nome de Jesus. Cornélio era um homem que tinha prioridade para orar, e de contínuo ele orava. E o texto nos diz que a hora nona, a hora correspondente aos sacrifícios lá em Jerusalém, ele estava distante de Jerusalém, possivelmente o tempo de uma semana de viagem a pé, mas naquele momento ele parava tudo e ia orar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A Bíblia nos ensina para orarmos sem cessar. Isso quer dizer que a oração deve ocupar a nossa vida. É possível orar sem cessar? Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na minha presença significa andar com a consciência de que Deus se faz presente o tempo todo, e eu estou na presença dEle, e eu cultivo a minha relação com Ele. A oração deve ser nossa prioridade. Quando os apóstolos instituíram os diáconos na igreja, lá em Atos 6, que nós já estudamos, os apóstolos dizem para que eles escolhessem 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. E eles dizem, os apóstolos, para a igreja: e quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra? Não, da oração e da palavra. A oração precede a palavra. Leonard Ravenhill escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. E ele começa esse livro dizendo: se nós falharmos na oração, nós teremos falhado em tudo na nossa vida. Porque orar é ter comunhão com Deus, e Deus nos criou para termos comunhão com Ele. A primeira pergunta do nosso catecismo, qual é? Qual o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa confissão de fé. E quando nós
oramos, nós estamos dizendo que nós estamos sendo coerentes com a palavra e com aquilo que nós confessamos, com o que nós cremos. Nossa satisfação está em Deus, em nenhum outro mais. Logo, precisamos organizar a nossa agenda para uma vida de oração. Organizar a agenda para uma vida de oração. Eu fiquei sabendo de algo interessantíssimo. Um dos países no mundo que hoje o Espírito Santo está derramando um avivamento profuso é a Coreia do Sul. O que difere a Coreia do Sul da do Norte não é apenas uma fronteira e um país comunista, mas é uma vida de oração. Historiadores da igreja afirmam que a Coreia do Sul, ela é o que é por causa de uma reunião de mães preocupadas em orar pelos seus filhos. E esta reunião de oração começou numa cozinha da casa de alguém. E ali então essas mulheres devotadas à oração passaram a convidar outras para vir, e outras mais vieram, e começou então um movimento de oração, e mães passaram a ensinar os seus filhos a orar, crianças cresceram sob a orientação da palavra e do temor do Senhor, e hoje há missionários pelo mundo, pastores, pregadores, gente crente coreana, porque foi regado desde o princípio nesta cultura da oração. E diz-nos a história que nos anos 90, um dos pastores na Coreia do Sul, uma das igrejas presbiterianas da Coreia do Sul tem 90 mil membros. Uma igreja metodista tem, parece que 110 mil membros. Uma das igrejas maiores da Coreia do Sul, ela está hoje com aproximadamente 700 mil membros. 700 mil membros. Um derramar do Espírito Santo está acontecendo ali naquele país. E uma repórter ligou para um desses pastores, dizendo: eu quero uma entrevista com o senhor. Tem que ser hoje, tem que ser para já, porque é uma matéria para sair amanhã. Ele disse: eu não tenho tempo para você. Minha agenda já está organizada. Um outro pastor recebeu um telefonema da secretária do presidente. E a secretária dizendo: o presidente da Coreia do Sul deseja falar com o senhor. Ele então mandou um recado dizendo: diga para o presidente que eu estou ocupado e não posso atendê-lo. A pessoa ligou 1 hora depois, e aí a secretária da igreja disse: ele ainda está ocupado e não pode atender. A mulher disse: você não está entendendo, é o presidente do país, o presidente da Coreia do Sul deseja falar com o seu pastor, chame ele, ele não pode, ele está ocupado. E de tanto insistir, chamaram e colocaram o presidente na linha e o pastor na outra, e o presidente disse: o que o senhor faz que não me atende? Já é a 3ª ou 4ª vez que eu tento falar com o senhor, em seguida, e o senhor diz que não pode, que está ocupado. O que pode ser mais ocupante do que o nosso contato, o nosso diálogo? Ele disse: eu estava falando com Deus, eu não tenho tempo para falar com homem nenhum. Para mim é mais importante falar com Deus do que uma audiência com o senhor vai me desculpar. Eu não paro a minha oração para falar com o presidente da república, o presidente do país. Eu estava na presença de Deus. Meus irmãos, Cornélio era um homem que priorizava a oração. Eu tive uma experiência numa cidade em que nós estávamos trabalhando certa vez. Um homem buzinou na porta de casa, buzinou, até me cansar, e quando eu saí, ele perguntou: pastor, o que o senhor está fazendo? Eu disse: eu estou orando. Ele falou: então vamos aproveitar que o senhor não está fazendo nada e vamos comigo na concessionária, que eu preciso trocar um carro e quero levar o senhor junto. A amizade acabou, porque eu dei um sermão nele. O senhor vai me desculpar, mas fazer nada é ir na concessionária, no meu ponto de vista. Gastar tempo com a Bíblia aberta
em contato com Deus, falando com Deus e nutrindo a minha alma, isso é a melhor ocupação da minha vida. Irmãos, nós precisamos mexer nas páginas da nossa agenda e começar a ver o que é prioridade. E quando nós dizemos que nós estamos ocupados, nós precisamos ter cuidado com isso. Deixa eu trazer algumas informações preciosas para vocês do quanto o homem moderno ele é ocupado. Estão preparados para ouvir? Então tome nota disso. Estudos realizados ao longo dos últimos 5 anos, 5 anos até antes da pandemia, tá? Depois da pandemia a coisa ela foi avolumada, mas diz-nos o seguinte, que uma pessoa, ela fica em média 18 horas em fila, esperando a sua vez. Entrou num lugar para pagar uma conta, ela vai pegar uma fila, não é? E fica ali. 18 horas do seu ano ela fica ali. Uma pessoa que em 50 anos ela desenvolve a sua vida útil, pessoa que tem a vida útil 50 anos, ela terá passado ao fim da sua vida 37 dias numa fila. Estudos nos dizem que os brasileiros gastam 32 dias do ano no trânsito. 32 dias do ano em trânsito. Essa informação é de 2020, que o brasileiro gastou 5 horas por dia no celular. Sendo, em primeiro lugar, 30 horas por mês no WhatsApp, em média, tá? Não é individualmente, porque se for individualmente o caldo engrossa. E em segundo lugar, 15 horas por mês no Facebook. O Brasil é o país que mais gasta tempo nas redes sociais. Ele só perde para a Indonésia. Mas países de primeiro mundo não gastam a metade da média que o brasileiro gasta nas redes sociais. Vou repetir o dado. O brasileiro gastou no ano de 2020 5 horas por dia no celular. Pastor John Piper disse que Twitter, Instagram e Facebook serão citados no grande dia do juízo final para mostrar para o homem o quanto ele gastou com bobeira e não orou. Estudos dizem que o brasileiro, ele trabalha 5 meses para pagar impostos. 5 meses do seu trabalho você paga imposto. Nós não lembramos disso. E aí nós ficamos revoltados quando alguém nos desafia para uma oferta missionária, ou nos desafia para sermos contribuintes na obra do Senhor. A gente fala, isso é um absurdo, você trabalha 5 meses para pagar imposto e você não reclama. Aliás, ai de você se reclamar. Estudos também nos dizem que a média de oração do brasileiro é de menos de 2 minutos diários. E nós mentimos dizendo que Deus é a nossa prioridade. É nada. Não é. Não é. E que Deus nessa manhã nos traga um quebrantamento em nome de Jesus. Quando na Coreia do Sul, a caravana do reverendo Hernandes Dias Lopes, junto com outros pastores, foi visitar uma vigília, tiveram que madrugar. E por volta das 4 horas da manhã, eles chegando na igreja, não tinha local para estacionar o carro a quadras de distância da igreja. Quarteirões não tinha, porque todos os carros estavam estacionados. E as pessoas correndo para dentro da igreja.
E quando ele entrou não tinha lugar, e o povo cantando e orando com fervor. E a entrevista foi feita com o pastor: vocês oram assim porque vocês herdaram a cultura de meditação do budismo, do shintoísmo. Por que orar 4 da manhã? Ele disse: porque nós acordamos toda manhã cedinho para trabalhar, para os homens. Nós não vamos acordar cedinho para buscar a Deus? Nós oramos cedo, não é porque não temos outro horário, nós oramos cedo porque Deus é a nossa prioridade no nosso trabalho. Nós precisamos de um despertamento, meus irmãos. Cornélio de contínuo orava a Deus. Deus conhece quem o busca. Deus conhece quem o busca. E Deus responde quem o busca. O anjo do Senhor não foi na casa ao lado, foi na casa de Cornélio. Primeiro, seja responsável por sua espiritualidade. Segundo, seja obediente ao plano de Deus para com a sua família. Seja obediente ao plano de Deus para com a sua família. O nome citado foi o nome de quem? De quem, meus irmãos? Cornélio. Mas veja só o versículo de número 24. Vamos ler em voz alta esse versículo? No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio não reuniu a sua família e disse: eu vou receber uma visita ilustre aqui, vocês, cada um vá procurar alguma coisa para fazer. Cornélio não disse para as crianças: vocês vão para o quintal hoje, hein? Não disse para a mulher: está aqui o cartão, vai para o shopping. Não disse para os seus amigos: hoje não. Não, ele recebeu visão de Deus. Ele recebeu algo importantíssimo. O Senhor tem uma mensagem, Cornélio, para entregar em resposta às suas orações. O que ele fez? Família, venham todos aqui. Aprenda uma lição. Deus fala conosco para que nós atinjamos a nossa família em primeiro lugar. A família é projeto de Deus, a família é plano de Deus. Deus criou a família é invenção divina. Família não pode ser destruída por ideologia alguma. Casamento não pode ser obliterado. Casamento está na moda sim. A fidelidade de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Família é filhos obedecendo aos pais no temor do Senhor. É pais educando os filhos no temor do Senhor. É pais não irritando os filhos para a glória do nome do Senhor. Família é plano de Deus. Deus fala com Cornélio e Cornélio reúne a sua família. Eu quero fazer uma viagem bíblica com vocês agora. Vamos comigo? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro, Gênesis, capítulo 6, versículo de número 18. Diz-nos assim a santa palavra de Deus: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aqui o diálogo é entre quem? Deus e Noé. Deus falando com Noé. Deus fala com alguém para que toda a família participe. Deus fala com Noé e diz para ele: Noé, eu estou falando com você, a responsabilidade é com você, para que você envolva a sua família. Deus não poderia ter dito: Noé, traga seus filhos aqui, traga sua mulher, eu vou falar com todos vocês juntos. Não, Deus usa uma pessoa para que toda a família seja alcançada e tocada. O que eu quero meditar com vocês essa manhã é isso, é que Deus fala com você para que você congregue a sua família na presença dEle. Segunda coisa que nós aprendemos está no livro do Gênesis, o capítulo de número 12. Gênesis 12. Nós temos um diálogo que é parecido entre o diálogo entre Deus e Noé. Contigo, mas com vistas na família. Agora nós temos a história de Abraão. E eu quero ler primeiramente com vocês versículos
Capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11 nos fala sobre a Torre de Babel, e o capítulo 11 nos fala sobre a descendência de Sem, ok? E no capítulo 11, no verso 28, acompanhe comigo essa leitura. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então, só para situar, para lembrar você, sua mente esclarecida, obviamente já se lembrou disso aqui, está falando sobre o irmão de Abraão. Harã era o nome dele. O irmão de Abraão faleceu, trouxe tristeza para todo mundo em casa. Uma morte não no fluxo natural, porque normalmente são os filhos que sepultam os pais, mas aqui foi o pai que sepultou um filho, trouxe bastante tristeza. Gênesis está nos dizendo isso. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, a mesma terra da Torre de Babel. Os caldeus só foram ocupar essa região aqui muito tempo depois, mas a referência aqui contemporânea era na terra da Babilônia. Estando Terá, seu pai, ainda vivo. Verso 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Verso 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então o que o texto está nos dizendo é que com a morte do seu filho Harã, Terá tomou então Abrão, seu irmão Naor, e se mudaram para uma outra terra. Até aqui tudo bem, né? Agora, veja só o que diz-nos o versículo de número 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abrão tinha mudado da terra do luto com seu pai, foram morar em uma outra localidade, mas lá Deus disse: não é aqui que eu quero que você fique, eu tenho algo com você. Levante-se, tome sua mulher, seus pertences e vai para uma outra localidade. Deus fala com Abrão, e Abrão, ele toma a sua esposa. E olhe só o versículo 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, que era a localidade onde eles estavam morando agora. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Grife na sua Bíblia isso. E todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Deus chamou Abrão, falou com Abrão, mas ele não foi sozinho. Ele tomou sua família e seus pertences e vamos ao encontro do chamado do Senhor Deus. Deus fala com uma pessoa na família para que ela reúna a sua família para o propósito dele. Terceira referência bíblica que nós temos. Gênesis capítulo 35. Gênesis 35, versículos 1 a 3, diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Deus falou com quem primeiro? Com Jacó. E Jacó agora está falando com quem? Com a sua família.
E a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Irmãos, Jacó ouviu a voz de Deus e deu uma ordem dentro da sua casa. Quem ouve a palavra de Deus, quem tem visão de Deus, quem tem visão de Deus sobre a vida, quem tem visão de Deus sobre a eternidade, assume para si a responsabilidade de santificar a sua casa. É chegado o tempo de você, mãe crente, pai crente, mulher crente, esposo crente, de reunir a sua família e dizer: eu tive um encontro com Deus, e a nossa casa não vai ser mais a mesma. Não será mais a mesma. Eu me lembro de uma pessoa, na última igreja em que eu pastoreei, que Deus falou fortemente ao coração dela. Uma mulher simples, que chegou então ante sua casa, o marido com seus vícios, os filhos não conhecendo o Senhor, e ela sozinha havia encontrado o Salvador. Essa mulher simples entrou em casa, reuniu a família e disse assim: daqui para frente vai ser tudo diferente. O marido disse: que isso, você nunca falou desse jeito? Você nunca fez isso? A filha abraçou um ídolo e disse: isso aqui é o amor da minha vida. Mesmo, um ídolo de verdade. Ela disse: não vai ser mais em nome de Jesus, porque a partir de agora eu consagrei a minha casa ao Senhor Deus e essa casa será transformada em nome de Jesus. O marido bebeu e voltou para casa. Ela falou: estou orando por você, Deus vai tirar esse vício de você em nome de Jesus. No outro dia a filha veio, trouxe o ídolo e disse: tó mãe, Deus falou comigo de ontem para hoje e eu não quero mais ser idólatra. A mulher trouxe para mim aquele ídolo e falou: o que eu faço? Eu falei: esmiuça, quebra e joga fora, para que ninguém ache partes dele e dê nome ao lugar onde encontrou. E ela fez. O Senhor está trabalhando nessa família, salvando pessoas, aqui e ali, por causa de uma pessoa simples que se colocou na brecha. Jacó, ele ouve a voz de Deus, Deus muda o endereço dele e ele reúne a família e diz: vamos parar com esse negócio aqui. Quem trouxe ídolo desfaz disso. Por quê? Porque Deus falou comigo. E a nossa vida nunca mais será a mesma. E se tem uma pessoa que provou no seu jeito de andar, que teve encontro com Deus, foi Jacó. Porque Deus lhe tocou a coxa e de longe ele mancando, as pessoas diziam: lá vem ele mancando. Quem? O homem que encontrou-se com Deus e Deus mudou até o jeito dele andar. Mais uma referência bíblica? Vamos ler agora Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50 encerra a história de José, que é a maior porção do livro do Gênesis. E diz-nos, no capítulo 50, que após a morte de Jacó, os irmãos pensavam que José vingaria o sofrimento que eles haviam impingido sobre ele. Mas José era crente. E no capítulo 50, nos versos 20 e 21, José responde aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gente que ouve a voz de Deus, fala ao coração dos familiares para a salvação deles. Deixa as intrigas, as mágoas de lado e serve a Deus. Deus fala com uma pessoa, Deus trata com uma pessoa numa família, para que ela abençoe a toda a sua casa e a sua família, meus irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, entenda o que está acontecendo com Cornélio, entenda o que Deus quer fazer através da sua vida.
E poderíamos passar aqui o dia lendo textos e mais textos, como por exemplo de Josué, no capítulo 24, versos 14 e 15, que quando ele ratifica a aliança na terra prometida, ele diz para o povo: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo disse: amém, nós também vamos servir. E o que dizer de um homem cujo nome era Obed-Edom? Essa história eu acho fascinante, porque Davi faz uma pergunta: a arca não está no local de culto em Jerusalém, eu preciso trazer a arca para Jerusalém. Só que com medo, porque a arca havia sido levada pelos filisteus, e onde ela passou trouxe problemas para aquele povo idólatra que queria zombar de Deus levando a arca. Então ordenou que a arca repousasse na casa de um homem chamado Obed-Edom. Isso está em 1 Crônicas, no capítulo 13. Lá na história de 1 Crônicas, capítulo 13, nos diz que Obed-Edom era um geteu. Isso significa que ele era natural da cidade de Gate. Gate era uma cidade filistia. Ou seja, a arca foi para a casa de um filisteu antes de ir para um local israelita. Foi mais ou menos o seguinte: se tiver acontecer alguma coisa má, que aconteça com esse cara aí. Deu para entender? Vamos fazer um teste. Vamos deixar primeiro na casa desse Obed-Edom, depois a gente traz ela para Jerusalém, ok? Só que quando a arca repousou na casa desse homem, nos diz que toda esta casa prosperou. Significa que ali houve conversão e houve presença de Deus atuando para a salvação. Irmãos, se na casa de um homem como Obed-Edom, que não conhecia o Senhor, o símbolo da aliança com Deus, que tinha as tábuas do testemunho, a vara de Arão e porção do maná, testemunho da aliança com o Senhor, repousando ali, trouxe grande bênção àquela casa. O que pode acontecer com um coração que se propõe: Senhor, eu quero que o Senhor faça habitação em mim e na minha casa, para todo sempre. Irmãos, em nome de Jesus, ouça isso: Deus não rejeita o espaço que você consagra a Ele. É isso que a Bíblia está nos ensinando na história de Cornélio. Talvez você diga: eu sou uma mulher e eu não tenho influência em casa porque é meu marido. Eu quero lembrar você hoje que lá em 2 Timóteo, vamos abrir, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Verso 4, lembrado das tuas lágrimas. Timóteo era um homem crente e sensível, Paulo está dizendo: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo foi influenciado por sua avó e por sua mãe. Onde? No ambiente familiar. Quando Paulo chegou a Derbe, Listra e Icônio, a fama de Timóteo já tinha alcançado um raio de 90 quilômetros. Timóteo se converteu antes de Paulo chegar, por influência de quem? Da sua avó e da sua mãe. Ouça o que a palavra do Senhor está nos ensinando essa manhã. Não delegue para a igreja a responsabilidade que Deus deu a você. A responsabilidade de conduzir a tua família no temor do Senhor é sua. Eu não entro na tua casa, a não ser que eu seja convidado. E mesmo assim, eu vou ter a educação de sair da sua casa e deixar você na sua intimidade em algum momento. Agora, quem vai ficar lá morando é você. Quem conhece o dia a dia lá é você. Quem sabe da necessidade é você.
O que pode acontecer a partir de hoje se você se propuser em ser o canal de bênção dentro da sua casa? Porque Cornélio aprumou a sua vida, Deus usou a vida dele para alcançar muitas outras. Com essas referências eu faço uma pergunta para você responder aí no seu lugar. Ficou alguma dúvida de que Deus fala com uma pessoa para alcançar toda uma família? Não ficou, né? Que bom. Agora, veja só, o que Atos 10 nos ensina também. Atos 10, versículo de número 22. Então disseram, são os servos de Cornélio que foram buscar Pedro, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Viva a sua fé publicamente. Você tem vergonha de dizer que você é um crente em Jesus? Você se envergonha do nome do Senhor? Porque se sim, isso é um caso sério. Porque o Evangelho causa para nós motivo de grande alegria e de orgulho. E não é o orgulho pecaminoso, mas é a honradez de dizer: sou o que sou pela graça do Senhor. Eu era, mas não sou mais. Agora eu sou o que sou pela graça do Senhor. John Newton, autor do hino mais tocado na história, Maravilhosa Graça, Amazing Grace, ele disse: eu não sou o homem que eu deveria ser. Eu não sou o homem que eu um dia fui. Mas uma coisa eu sou um pecador salvo pela graça do Senhor. Nós precisamos ter uma fé pública, meus irmãos. Essa semana foi uma semana que trouxe bastante tristeza para todos nós quando nós vimos um comercial. Bastante tristeza. E logo as pessoas passaram a articular planos de como coibir a veiculação disso. Só que na internet, os algoritmos, ou seja, os dados que são imputados ali, eles contribuem para quem faz a propaganda. Você dando joinha ou você desaprovando, os algoritmos fazem a coisa circular. Qual então é a solução que a igreja deve ter para que as nossas crianças não sejam doutrinadas nessa opção fora do Evangelho? É cada um dos Cornélios saber que Deus falou com eles, e eles têm que envolver a sua casa, porque Deus é o Deus da salvação, e quando Ele chama família e amigos para ouvir a palavra de Deus, Deus honra essa reunião. A prova está aqui, que este homem que tinha a fé pública, uma fé pública faz as pessoas perguntarem: quem é ele? Por que é ele? O que aconteceu com ele? Isso é uma fé pública. A fé pública não é testemunho na televisão, mania de vantagem sobre os outros. Antes eu não tinha, agora eu tenho. Isso não é testemunho que glorifica a Deus. Testemunho que glorifica a Deus é esse: transformação de vida. Esse homem, para ser um centurião romano, poderia ter sido um truculento num fronte de batalha, mas um dia o Senhor mudou o coração dele num homem terno e piedoso, e a fé dele é notória em todos os lugares.
Ele é um homem que era antes e não é mais. Ele é esse de agora, o presente, que todos sabem a vida piedosa que ele leva. Portanto, nós temos aqui uma instrução clara: viva publicamente a sua fé, em nome de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Em quarto lugar, para nós encerrarmos, reúna parentes e amigos para a glória de Deus. Irmãos, não faz sentido nós termos a maior e melhor notícia de todos os tempos, que é o Evangelho, e não compartilharmos sequer com a nossa casa, sequer com os nossos amigos íntimos, com os próximos, com gente próxima. Não faz sentido isso. Há algum tempo atrás, os Estados Unidos cumpriu a sua promessa, no governo Barack Obama, de matar o maior terrorista do mundo na época, Osama Bin Laden. E em 5 minutos após o tiro do sniper ter alcançado Osama Bin Laden, em 5 minutos, todos os jornais do mundo davam a notícia: o maior terrorista de todos os tempos está morto. Em 5 minutos, faz 2000 anos que Jesus morreu por amor de muitas e muitas pessoas, e nem todo mundo sabe. Isso não é justo. Em 5 minutos o mundo todo soube da morte de um terrorista, e há 2000 anos que tem gente que se envergonha do nome de Jesus e não chama parentes e amigos para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos mudar esse contexto, meus irmãos. Cornélio, quando recebe a mensagem do céu, ele diz para todos: venham todos vocês, cheguem junto. Parte de Cornélio a decisão. Se você perguntar para as pessoas o que vocês acham, certamente elas vão dizer: eu acho que não. Ouvindo uma pessoa essa semana disse: na minha casa eu instituí o seguinte: a igreja não é opção. Para os meus filhos não é opção, pastor. Eu educo eles dizendo: você querendo ou não, você vai, porque a palavra de Deus é momento de oração, é momento de louvarmos o nosso Criador, o nosso Deus, e não é opcional. Aprenda desde o início: se você não colocar isto, o mundo vai dar todas as razões para ele não vir. Todas, todas, todas. Envolva a tua família no plano de Deus, porque desde o livro do Gênesis, Deus fala com um homem para que a sua família seja salva. Deus fala com uma mulher para que a família seja salva. E aqui nós temos o exemplo claro disso. No versículo 24 nos diz: no dia imediato entrou em Cesareia. Pedro e os demais entraram em Cesareia. E quando eles entraram em Cesareia, Lucas narra: Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ah, meus irmãos, o que pode acontecer se nós levarmos Deus a sério dentro de casa? O que pode acontecer na criação dos nossos filhos? O que pode acontecer no nosso casamento se nós levarmos Deus a sério dentro de casa? Porque o grande problema hoje em dia é a incoerência. Moody disse isso há mais de 100 anos atrás. O grande problema desta geração é o tráfego de informações não vividas. Nós precisamos acertar os ponteiros e ter uma vida coerente. E quando Cornélio chamou a Pedro, a mensagem de Pedro foi Jesus. E eu acho maravilhoso o texto que nós lemos, porque diz o versículo 44: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E o que aconteceu ali? No verso 46 nos diz que todos ficaram maravilhados porque os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vou te ensinar 2 coisas essa manhã preciosas. A primeira é que a evidência da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é falar em línguas. A evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não é falar em línguas. Qual é então, pastor?
Folheie comigo a sua Bíblia no capítulo 15. Quando Pedro e os demais irmãos estão conversando sobre o ministério de Paulo e Barnabé com os gentios, há uma preciosidade aqui. No capítulo de número 15, diz-nos o seguinte, versículo 8: Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo quem? O Espírito Santo. Quem concede o Espírito Santo? Deus. E como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé. Deus dá o Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus que o crente tem. E o autor dessa fé é o próprio Senhor Deus. E a pessoa maravilhosa do Espírito Santo na vida do crente evidencia a sua presença, não é por línguas estranhas, mas por essa verdade, no versículo 9, purificando-lhes pela fé o coração. Meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um viver santo, ela tem desejo de santidade, tem fome e sede de ser santa. Pessoas podem falar em línguas em cultos barulhentos, mas trapacear o outro na segunda-feira. O que a Bíblia está nos ensinando é que a evidência de presença do Espírito Santo é santidade no viver. Santidade no viver. Posto isso, então, quando nós voltamos para Atos 10 e lemos esse texto que nos diz que, enquanto Pedro falava, caiu sobre eles o Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas, engrandecendo a Deus, aqui está acontecendo o mesmo que aconteceu em Atos 2. Deus está dizendo na casa de Cornélio: a partir de agora vocês vão pregar o Evangelho por todo o mundo. É isso que significa falar na língua de outras etnias. A tua casa, no momento que você disse ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou e o que tenho, e a gente canta, né? Cantamos várias vezes isso. Por que não provar que isso é verdade? Deus, quando santifica uma casa e Ele encontra liberdade para si ali, Ele usa para louvor da sua glória, utilizando esse ambiente para que muitas pessoas ouçam no seu idioma, na sua língua, quem é Ele e as maravilhas de Deus. Qual é o papo da sua casa? Qual é a conversa que circula lá? Hoje eu quero encerrar trazendo esta observação. Irmãos, tem palavras que estão gastas na sociedade. Dentre as palavras gastas na sociedade, eu sinto tristeza ao falar isso, porque é o que eu sou. Eu sou um pastor. Mas a palavra pastor é uma palavra difícil nas rodas. Eu sinto isso. Se há uma roda de pessoas e alguém diz assim, chegou o pastor, eu entro com vontade de participar daquela roda. Mas para algumas pessoas é o mesmo que dizer assim, para a piada porque agora a conversa vai ficar chata. Outra palavra gasta na sociedade, que eu tenho tristeza de falar, de informar isso, não é tristeza de falar dela, porque eu amo. É a palavra igreja. Dizer vamos à igreja já faz com que a pessoa levante todos os argumentos possíveis e impossíveis para dizer não posso. E até mesmo dentro da igreja há quem fale mal da igreja. Deixa eu dizer algo para você, não fale mal de quem Jesus ama, porque a Bíblia diz, Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Quem sou eu para falar mal de quem Jesus ama? Ao ponto que Ele entregou a sua própria vida por ela. Mas meus irmãos, se nós dissermos para alguém, venha na minha casa,
com certeza essa pessoa virá. Ah, pastor, estamos em tempos de pandemia. Estamos, é verdade. Mas nós não vamos deixar a visão que Deus nos deu. Porque a igreja é governada pelo Espírito Santo e não por César. Não é o governo deste mundo que diz para a igreja o que ela deve ser. É o Senhor Deus. Assim como nós vamos a um shopping, porque eu vou, sem medo de contrair qualquer enfermidade, eu não posso tratar a igreja de uma forma como se eu tivesse ojeriza da comunhão com os meus irmãos. Eu tenho que ter coerência. Agora, se eu vivo essa vida e se eu estou vendo que é possível ter distanciamento para que não haja proliferação, que não haja contágio e tudo mais, eu também posso chamar uma pessoa para dentro da minha casa e abrir a palavra de Deus para que essa pessoa conheça Cristo e seja salva. Porque campanha contra hambúrguer não salva ninguém. Agora, a pregação do Evangelho, sim. E o que Deus está nos comunicando é, se você abrir a porta da sua casa e chamar alguém para ouvir, o Espírito Santo desce nesse lugar e dá o recado. Irmãos, nós precisamos ter coerência com a confiança que nós temos no Senhor, nós precisamos ter coerência com a mensagem que nós carregamos, nós precisamos observar os protocolos de distanciamento, viver isso, mas sobretudo, cumprir a missão que Jesus nos deu, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E hoje em dia eu não vejo uma ferramenta melhor do que essa. Venha para minha casa tomar um café comigo, e a pessoa chega e nesse ambiente gostoso de paz, você comunica quem é Jesus e o perdão de Deus em Cristo. Posto isso, eu fico pensando no que pode acontecer se nós levarmos Deus a sério como Cornélio levou, gente. Uma coisa que nós precisamos ter ansiedade por ouvir é o que Zaqueu ouviu. Hoje chegou salvação nessa casa. Nós precisamos consagrar a nossa casa a Deus. Nós precisamos usar a nossa casa para a glória de Deus. É o que Atos dos Apóstolos nos ensina. A igreja primitiva não tinha prédio. Ia de casa em casa. De casa em casa. Portanto, essa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e revisitar o tema da semana passada. Você crê que Deus é soberano? Você crê que o Criador do universo tem todo o poder sobre a sua vida? Você crê que o Deus Criador, que tem todo o poder, direcionou você para a vida que você tem, para morar no endereço que você mora? Qual é o propósito da vida? Não é você passar 37 dias em fila. Não é você passar 32 dias do ano num trânsito. Mas é você ser instrumento de Deus e ser contado lá na eternidade como alguém que abriu a porta da sua casa e o Espírito Santo desceu naquele lugar e salvou pessoas. Essa manhã, convido você a fazer a sua oração na presença de Deus. Quantas vezes você orou dizendo, a minha casa é do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas isso não foi levado a sério. Hoje, o convite é, leve Deus a sério. Hoje é um dia para que você faça compromisso de você e sua casa viverem para a glória de Deus. E da sua casa ser usada como instrumento nas mãos de Deus para a evangelização na cidade de São Paulo. Em nome de Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome. Meditamos na tua palavra e ela é clara em dizer para nós que a vida que nós temos de
relação contigo, ela reflete dentro de casa. E desde o Antigo Testamento, quando o Senhor escolheu um homem e uma mulher, falou-lhes ao coração, eles envolveram a família no plano de Deus. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados pelas vezes que nós exaltamos os defeitos dos familiares e não os envolvemos debaixo da graça do Senhor. Ó Deus, restaura casamentos esta manhã. Pedimos humildemente, restaura a relação dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Humildemente te pedimos, ó Senhor, perdoa-nos o pecado de negligenciarmos o senhorio do Senhor na nossa família. Ó Deus, se amanhã ou depois uma perseguição vir sobre o Brasil e que os crentes não poderão mais frequentar igrejas, não poderão mais ter cultos bíblicos, o que será, ó Deus, da vida de muitas pessoas superficiais na fé, que não entenderam que a espiritualidade é viver na presença de Deus todos os dias, e que a nossa casa pode ser esse ambiente de culto e de graça. Ó Deus, visita a família de cada um de nós, e que nós abramos as portas não somente para os nossos interesses na nossa casa, mas principalmente para o interesse do Senhor Deus, que é a salvação do homem. Senhor, use nossa casa para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.